O último trem para Paris. Apoio Cultural. Crefisul. CBPO. E Organização Norberto Odebrecht. Com o incentivo da Lei 7.505. No começo dos anos 70, a economia mundial refletiu o arrefecimento do grande boom posterior à Segunda Guerra. O petróleo abundante e barato do Oriente Médio viabilizara mundo afora um estilo de vida despreocupado do problema da energia. Para trás haviam ficado os anos da simples hegemonia dos Estados Unidos. Novos protagonistas passaram a compartilhar o estrelato. A Europa do mercado comum e o Japão, inventor do supercrescimento. Como pequenas estrelas, surgiram as nações de industrialização recente. Alguns países da Ásia, Taiwan, Coreia, o Brasil e a área menos rica do Mediterrâneo europeu. Chegou para os subdesenvolvidos a fase de exportação de manufaturados leves. Entre 1971 e 1973, o sistema monetário, que havia sido montado em Bretton Woods em 1944, tornou aparentes as suas debilidades. Os Estados Unidos se haviam envolvido na escalada de despesas da Guerra do Vietnã e estavam com a balança comercial enfraquecida pela perda do poder competitivo de sua indústria. A consequência foi o abandono da antiga paridade dólar com o ouro e a adoção de taxas flexíveis de câmbio. A inflação persistente nas economias desenvolvidas mostrava a face escura das políticas keynesianas, que haviam salvo o mundo da Grande Depressão. Quer dizer, elas são eficazes para combater o desemprego, mas insatisfatórias no controle da inflação. Na América Latina, ao longo dos anos 60, a perplexidade se instalara após o esvaziamento do grande ciclo de substituição de importações da década anterior. Oscilava-se entre as teorias da dependência, férteis nas suas formas menos sofisticadas, em transferir para os desenvolvidos a responsabilidade pelos males da América Latina e o advento de novos regimes militares, nacionalistas ou conservadores. No Brasil, a vitória do movimento de 64 retirou o país da crise econômica e institucional instalada no governo Goulart. Começaram, então, a desenvolver-se as duas experiências de evitar o endurecimento do regime e de recuperar a economia. Ao longo dessas duas evoluções, foi se configurando o crescente divórcio da inteligência e da cultura nacional em relação ao regime. E sobreveio a escalada da guerrilha urbana, usada como pretexto para a adoção do AI-5 e tudo o que ele representou. A esquerda armada, partindo da suposição da inviabilidade do capitalismo no Brasil, achava que podia derrubar o regime militar através de alguns focos de insurreição. Enquanto isso, o país se preparava para ganhar o campeonato mundial de taxas de crescimento, insensível às teorias da dependência, ao som do Pra Frente Brasil e das extravagâncias do tropicalismo, enquanto o cinema novo cedia lugar às tentativas de diagnóstico das doenças da alma nacional, com o Asilo Muito Louco, Macunaíma e o Brasil Ano 2000, passado num lugar chamado Me Esquece. Assim aconteceu o milagre brasileiro. Milagre? Os nossos convidados de hoje são os deputados Delfim Neto e César Maia, o senador Roberto Campos, o economista Edmar Baixa e o professor Miguel Reale. O mediador do debate é o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso. Nós vamos discutir hoje o período de 64 a 73, uma fase mais atual e, por isso mesmo, ainda um pouco controvertida. Mas o nosso espírito não é de causar maniqueísmos ou jogos de ataque e defesa, e sim de fazer uma reflexão sobre aquele período e ter uma espécie de revisão crítica do que se fez então. Eu começaria com o governo Castelo Branco, colocando uma indagação ao senador Roberto Campos. É reconhecido que o governo Castelo, na área econômica, fez em termos de controle da inflação, de
acabar com o preconceito que existia no Brasil em relação a exportações, particularmente exportações de manufaturados, e no tocante às reformas econômicas, aqui dando ênfase à reforma do sistema financeiro, mercado de capitais, criação do BNH e assim por diante. Mas sobre aquela luta contra a inflação, existem algumas dúvidas que talvez valha a pena a gente rever nesse momento. Ô Campos, o que lhe parece do que se diz em certos momentos no sentido de que a empresa privada teria saída debilitada daquele esforço em termos de que houve um aumento de carga tributária necessário, de que houve aperto creditício, aperto monetário e houve certamente também uma inflação corretiva através de elevações reais de preços de insumos básicos e outros preços administrados. Então, a dúvida é sobre esse debilitamento da empresa privada, particularmente nacional, porque a estrangeira ainda tinha aquela saída para os créditos externos. Eu queria dizer que a Revolução de 64, quando se iniciou, tinha apenas um ideário negativo, combater a subversão e a corrupção. Depois é que se criou um projeto político, um projeto social, um projeto econômico. O projeto econômico com o qual eu tenho mais alguma coisa a ver tinha, a rigor, 3 objetivos claros. Primeiro, combater a inflação, que ameaçava tornar-se hiperinflação. Segundo, corrigir a bancarrota de balanço de pagamentos. Terceiro, modernizar as instituições, aprestando-as para o desenvolvimento econômico que se esperava viesse depois do período traumático e cirúrgico da transição. O setor privado foi beneficiado de várias maneiras. Eu diria que talvez a contribuição mais importante foi exatamente permitir-se, sem imposto, a correção monetária dos ativos. Isso foi bom para a empresa privada, quer nacional, quer estrangeira. Criou-se toda uma nova instrumentação financeira à disposição das empresas nacionais. Por exemplo, a Lei de Mercado de Capitais, que criou bancos de investimento, certificado de depósito bancário, o FINAME, que foi a primeira tentativa de crédito a médio prazo para beneficiar a empresa nacional. Visto dessa perspectiva, não acho que tenha havido realmente nenhum pecado no tocante a este aspecto, de debilitamento da empresa. O que mais debilitaria a empresa seria a continuação de 2 coisas. Primeiro, a não correção monetária dos ativos, o que faria com que o imposto recaísse sobre o lucro inflacionário. E segundo, a estabilidade do emprego, que naquela ocasião representava para as empresas um tremendo risco. Praticamente não se podia vender ou comprar empresa porque havia um enorme passivo trabalhista. Nós substituímos o passivo trabalhista da estabilidade pela garantia ativa de um fundo de seguro, que foi o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e que foi extremamente útil no subsequente desenvolvimento da economia brasileira. Nós temos também uma outra dúvida que diz respeito ao fato de que teria havido compressão salarial como consequência de que, como existiam limites para aquilo que o Estado poderia fazer em termos de compressão de margens das empresas, no fundo, quem terminava respondendo pela parte restante do esforço de contenção de demanda seriam os assalariados. Daí a fixação do salário mínimo de maneira a não acompanhar a inflação e a subestimação do resíduo inflacionário. O que você acha desse tipo de comentário? Em primeiro lugar, eu não conheço nenhum programa de estabilização no mundo inteiro que não tenha inicialmente significado uma perda de salário real. Isso aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer outro país historicamente relevante em que se tenha tentado um programa de estabilização. A rigor, nós tínhamos um problema sério no início do governo. O governo Goulart, que nos precedera, havia dobrado o salário mínimo.
da noite para o dia. E nesse ano aconteceu que a produção, o volume da produção, enfim, o produto PIB, produto interno bruto, tinha crescido apenas 1,5%. O potencial inflacionário de se dobrar o salário mínimo no momento em que o PIB crescia apenas mediocremente, em termos per capita até decrescia, era enorme, tinha-se que fazer alguma coisa. O Estado tinha perdido capacidade de investimento e o setor privado estava seriamente debilitado. Era necessário, portanto, restabelecer a sua capacidade de investimento para que, através do investimento, se pudesse aumentar a demanda de mão de obra e, portanto, melhorar o salário real. A fórmula, tal como foi concebida, não tinha uma intenção, enfim, desapiedada de fazer baixar o salário real. Era uma forma tecnicamente bem concebida. Quem a concebeu, aliás, foi o professor Mário Simas, naquele tempo o assessor. E, como sabemos, era uma fórmula mais, digamos, socialmente esclarecida do que a fórmula URP, sob a qual estamos agora vivendo. Na realidade, baseava-se em 3 componentes. O reajustamento deveria levar em conta o salário real dos últimos 24 meses, mais um coeficiente de produtividade, mais um coeficiente que representasse metade da inflação esperada. Infelizmente, neste último componente, quer dizer, o componente relativo à inflação esperada, houve subestimação. É clássico dos governos empenhados na luta anti-inflacionária subestimar a inflação futura, até para tentar transferir para a comunidade uma convicção anti-inflacionária. Houve realmente a subestimação desse resíduo, subestimação que foi depois corrigida já no período subsequente, no período... Mas o que o Baixa e o Maia acham dessas observações gerais sobre os 2 pontos? Eu gostaria um pouco de ter aqui um bate-bola sobre esses 2 assuntos. Eu vou deixar a questão da empresa para o César, que ele é especialista, e discutir um pouco a questão do salário, né? Eu acho que o que nós vimos ali, no período de 64, né, foi uma tentativa de substituição de negociações por fórmulas, né? Quer dizer, a famosa fórmula que se referiu o senador Roberto Campos, né, era uma maneira de, tendo sido suprimido a ação sindical no país, de ter um mecanismo automático, né? E, inclusive, eu lembro uma frase do Simons, né, dizendo que no Brasil se havia conseguido, né, superar os conflitos sociais e a política salarial era algo feito de uma maneira totalmente científica, né? Agora, nós sabemos, né, que, de fato, se fosse a fórmula aplicada do jeito que foi concebida, o salário teria acompanhado a inflação, mas não acompanhou, né? Cálculos indicam que, ao final da década, o salário estava defasado de 35% em relação ao crescimento da inflação. Agora, o senador Roberto Campos coloca a seguinte questão: é possível fazer uma política de ajuste, né, sem queda do salário real? Bom, então vamos pensar aqui por que o salário real teria que cair, né? Em 2 casos, né? Porque você está com um déficit insustentável do balanço de pagamentos, que precisa reduzir, então, a demanda interna, e a maneira de reduzir a demanda interna é reduzindo o salário real, né? A outra questão é que, por um efeito... Elevação de salários acima da produtividade, que era o que tinha ocorrido. Não tinha havido nenhum aumento de produtividade, o salário mínimo tinha sido dobrado. Mas aí nós estamos falando de salário nominal, não quero confundir salário nominal com salário real, porque se a gente olhar de quando começa a cair o salário real, na verdade, o salário real começa a cair de antes de 64, né? Quer dizer, o salário real já cai em 63, ele atinge um pico em 62 e, devido à aceleração da inflação, apesar da generosidade em relação aos salários nominais, o salário real já vinha caindo e prosseguiu na sua queda até pelo menos 67. Agora, a coisa que me preocupa, né, nessa experiência, não é, quer dizer, nós podemos dizer, não, é porque caiu a produção, é por isso que o salário teve que cair? Precisava a produção ter caído? Não é? Nós precisávamos ter tido uma recessão? É duvidoso. Não é? Você fala em recessão em que período? Porque a recessão ocorreu antes de 64. A partir de 64, na realidade, o PIB cresceu, quase dobrou.
taxa de crescimento em 1963 foi 1,6% e foi de 3,2% em 1964. Eu sempre ouço essa ladainha da recessão de 64, 67, mas recessão comparada a quê? Comparada a 63, que foi a nossa herança imediata, houve, na verdade, uma aceleração de crescimento. Bom, então o senhor já excluiu uma das possibilidades pela qual o salário real teria que cair. Não foi por causa da recessão. A outra seria que foi por causa de uma queda do consumo, da absorção interna para a economia gerar mais superávit comercial. Agora, 64 se caracterizou pelo seguinte fato: houve uma grande entrada de capitais externos. Quer dizer, ao contrário, a poupança externa havia saído do país antes. E com a mudança de regime, em 64, a poupança externa aumentou. Portanto, não havia também necessidade de uma redução da absorção interna. Então, eu digo que nós temos aqui uma questão um pouco misteriosa. O fato é que o salário real caiu, e nós sabemos que os custos sociais dessa experiência, primeiro de estabilização e depois de crescimento, foram razoavelmente elevados. Eu creio que a gente podia discutir isso um pouco mais adiante. Pois não. Você ainda quer fazer alguma observação, Eu César? acho que as questões colocadas pelo senador, elas são importantes. Primeiro, que a ruptura autoritária de 64, ela estabelece uma matriz que vai ter seus desdobramentos a médio e a longo prazo. Eu diria que nos deve, essa ruptura autoritária de 64, deve ao povo brasileiro algumas respostas importantes. A primeira é a pulverização da federação, o processo de centralização tributária que debilitou tanto estados e municípios que se encontram nos últimos anos nessa situação, de pauperização. Essa é uma matriz muito importante que tem repercussões gravosas a nível econômico e a nível político. A outra matriz é a matriz do descontrole sobre a coisa pública. É a matriz antirrepublicana, é aquela que rompe com as prerrogativas do Poder Legislativo, rompe com o processo de controle e fiscalização do Legislativo sobre o Executivo e que vai ter, ao contrário do ideário que o senador proclamou, vai ter como desdobramento um fortalecimento, um reforçamento das distorções que poderiam ocorrer naquele momento no setor público. E a terceira matriz é a matriz anti-iniciativa privada, que é a matriz da estatização, que ocorre no Brasil principalmente como um fenômeno conservador. Nós vimos que a partir da matriz estatizante de 64, nós tivemos uma criação galopante de empresas estatais e de órgãos públicos e de instituições públicas que produziram esse monstro, que é o Estado brasileiro hoje. Você não está falando do período de 64, 67? Eu digo a matriz. Está generalizando. Eu estou falando da matriz e essa matriz com os seus desdobramentos. São as três questões que eu colocaria. Depois nós a vamos centralização, a questão da federação, o descontrole e a questão da estatização. Bom, então... Eu poderia fazer uma observação? Eu Perfeito, acho que tanto a postura do professor Baixa como a postura do deputado César Maia são interessantes, mas eu diria o seguinte: eu acho que o César está partindo da hipótese que havia governo em 63. Não havia governo, não, senhor. Essa é que é a verdade. Não houve descontrole nenhum, não houve a sua expressão de que, como se a Revolução viesse, a Revolução de 64, substituir um governo que estivesse funcionando. Não existia governo nenhum. Sim, mas eu não falo... Não tinha administração nenhuma. Eu não falo do ideário, eu falo da matriz que colocou. Independentemente das questões anteriores, ela coloca uma proposta. E essa proposta estabelece pontos de partida que têm desdobramentos. Me parece que esses três são pontos que estão nitidamente agravados no decorrer dos anos. Eu colocaria aqui, com relação ao período Castelo Branco, principalmente duas indagações, para nós cobrirmos rapidamente e depois pudermos passar a aspectos políticos e ao período seguinte. Acho que a única dúvida que pode ser levantada em relação à estatização no período Castelo Branco diz respeito àquela compra de subsidiárias de empresas estrangeiras. É a única então, talvez coisa, valha a pena uma Não referência a havia isso. nenhum objetivo deliberado de estatização. Pelo contrário, todo o diário era privatista. Apenas fomos obrigados a nacionalizar por compra certas empresas de eletricidade, serviços públicos, que haviam sido encampadas por governos estaduais,
inclusive o governo Brizola. E isso nos obrigou a criar empresas nacionais para substituí-las. Era tão gigantesco o esforço de correção tarifária que seria inconcebível dar esses aumentos de tarifa a empresas privadas, mesmo nacionais. Curiosamente, há uma enorme intolerância em relação a aumentos de tarifas para estatais. Não haveria para empresas privadas nacionais. No caso da eletricidade, tivemos que aumentar as tarifas em 300%. No caso dos telefones, em 1.500%. Tínhamos que realmente recompor a capacidade de investimento dessas empresas e sua capacidade operacional por um brutal reajustamento tarifário. Isso levou a uma estatização que nós esperávamos fosse temporária. A grande estatização veio muito depois, já em resposta à crise do petróleo. Depois nós vamos, então, examinar as matrizes por períodos, porque eu gostaria agora de fazer uma incursão na área política. O senador Luiz Viana, no seu livro sobre o governo Castelo Branco, coloca aquelas duas forças dentro da área militar. Ele chama de uma ala mais radical e uma ala mais moderada, democrática. Essencialmente, essa ala moderada queria que o regime de exceção fosse curto. A outra acreditava muito em punições, essa coisa toda. Então, eu gostaria que o professor Reale nos fizesse um comentário sobre como ele vê esse esforço do presidente Castelo Branco, nós todos devemos reconhecer, no sentido de que o regime de exceção fosse o mais curto possível, e quando se pode detectar que houve, assim, talvez o começo de uma perda de controle, teria sido no próprio momento em que ele resolveu manter membros daquele comando revolucionário, em lugar de simplesmente escolher ele próprio os seus ministros militares, todos eles. Foi no momento da prorrogação do mandato, foi no momento do AI-2, um pouco aí de reflexão sobre isso. Eu penso que o governo do presidente Castelo Branco envolve uma contradição fundamental. A Revolução de 64, efetivamente, não teve um ideário próprio e prévio, mas foi elaborando as soluções à medida que os fatos iam ocorrendo. Mas houve um contraste entre o tratamento do fato econômico e o tratamento do fato político. Se no que se refere à economia, houve desde logo uma certa tomada de posição, uma certa opção programática, no sentido de seguir uma linha na vida econômica, o mesmo não ocorreu no plano político. Porquanto, obedecendo à sua formação originariamente liberal, o presidente Castelo Branco tentou conciliar uma linha liberal clássica com uma política econômica de novo tipo, sobretudo uma economia planificada. E daí é que me parece que se deu um fenômeno que deve ser objeto de nossa atenção, é que a modelagem do fato econômico ia repercutir sobre o problema político. A política não teve uma definição durante meses e meses. Ficou apenas uma guerra surda, como o senador acaba de Viana Filho observou, uma guerra surda entre elementos radicais e elementos moderados, sem que se tomasse uma posição, mesmo porque os governadores nada significavam na época, e tudo se resolvia no plano de Brasília. Não houve uma política, portanto, definida. Essa política surgiu quando, pelo contraste das forças de moderadas e mais exaltadas, surgiu o problema do mandato. O grande erro da Revolução foi ser uma revolução a prazo fixo, ou seja, foi estabelecer que o presidente da República iria terminar o mandato de um governo que tinha sido deposto. E daí criou uma situação difícil, quer dizer, de realizar uma obra política em prazo certo. E quando chegou esse prazo determinado, as contingências e as conjunturas econômicas e a própria vida política que tinha surgido determinou uma mudança radical
que é a passagem de uma atitude liberal para uma atitude manifestamente ditatorial, que é o AI-2, que é o ato institucional número 2, que é uma repetição, a meu ver, desnecessária do AI-5, do AI-1, aquele que seria o ato AI-1. Né? De maneira que é nesse momento que se dá uma fratura, que vai ser recuperada só muito mais tarde, quase no finzinho do governo do presidente Castelo Branco, quando ele resolve passar para a ordem jurídica democrática através de uma nova Constituição, que seria a Constituição 67, que foi uma Constituição tardia, uma Constituição que tem grandes méritos, inegavelmente, eu considero um documento de muito valor, mas que surgiu tardiamente, quando não havia, como depois se verificou, condições para a preservação do sistema político que foi improvisado. Nós Esta é a falamos, primeira então, observação que eu queria fazer. na Constituição e a transição para o governo Costa e Silva, a fase de recuperação que caracterizou Eu o acho que governo Costa vale e um Silva. registro importante, Pois não, César. complementando o que o doutor Miguel Reale comentou, é que se tem que fazer autocrítica da posição das forças chamadas de esquerda naquele momento. Quer dizer, entenderam a ruptura de 64 num grau de radicalização muito maior do que ela efetivamente havia ocorrido. Uma questão de fundo é a falta completa, que ainda existe hoje, de visão substantiva do que seja a democracia como estratégia. E as forças caminharam para o processo de radicalização que, francamente, não contribuiu para o resgate da democracia do Brasil naquele momento. Eu acho que tem que se registrar isso. Esse foi um fator muito importante, porque, de fato, condicionou a ação e a reação, digamos assim, política posterior. É verdade. Nós estávamos, então, falando da fase de recuperação, que foi seguida realmente do período do supercrescimento, do que se chegou a chamar de milagre brasileiro, em que o país, de 68 a 73, crescia uma média de 11% ao ano. Eu gostaria de conversar um pouquinho com o Delfim. É sobejamente reconhecido o mérito desse crescimento, à la japonesa, e também o que se fez pelas exportações de manufaturados, mas sempre é levantada uma dúvida de que esse crescimento tão rápido teria sido talvez excessivamente voltado para os bens finais de consumo e particularmente os bens de consumo duráveis. Depois até se ligou isso, aquela coisa de que todo modelo dependeria de uma estrutura concentradora de renda. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre Bem, isso. eu acho que depois de 66, 67, houve uma conjunção de forças interessantes. No governo Castelo, houve realmente uma modernização da economia brasileira. O Campos e o Dr. Bulhões produziram uma mudança radical nas estruturas econômicas do país. Eu acredito que, ao contrário do que se fala, não houve debilitação nenhuma da empresa privada. Tanto é verdade que, a partir de 67, ela assumiu o seu papel e cresceu com muita rapidez. E nós tivemos a expansão do mercado externo. Não foi só o Brasil, foi o mundo que estava crescendo. O Brasil pôde ligar o seu plug ao mundo e aproveitar um pouco esse crescimento. Me parece que você realmente, nesse período, aproveitou um pouco mais o mercado, aproveitou um pouco da capacidade que já estava instalada para poder crescer rapidamente. Aproveitou também fatores disponíveis e pôde crescer com rapidez. Esse crescimento, o que se fala do crescimento, depende da opção que se criou. O modelo realmente era um modelo que pretendia apoiar-se no mercado. É isto que implica num crescimento, às vezes, um pouco até, talvez, para o gosto de alguns, exagerado, de bens de consumo, até de alta renda. E o que se critica, basicamente, é uma concentração de renda. Eu acho que a crítica tem uma certa validade, mas, do outro lado, a crítica ignora um fato elementar, que os indicadores mostram apenas que a distância entre as pessoas cresceu. Não se pode tirar nenhuma indicação de bem-estar de um indicador como esse, a não ser que você faça algumas hipóteses simplistas
sobre realmente uma função, que seria uma função de preferência da sociedade. De qualquer forma, foi um crescimento muito rápido, apoiado numa espécie de saneamento e de modernização que havia sido feita no governo Castelo, apoiada numa utilização maior do mercado e apoiado basicamente numa expansão formidável do mercado externo. Quer dizer, o mundo estava em expansão, o Brasil aproveitou esse movimento. Claro que essa expressão milagre implica o efeito sem causa. No Brasil não houve nenhum efeito sem causa. Os efeitos tinham causas muito sérias, que era o trabalho dos brasileiros. Dentro da E foi por isso que eu acho que esse foi um período, como todos os períodos de crescimento rápido, com algumas dificuldades, com algumas inconveniências, mas, de qualquer forma, o Brasil, me parece, aproveitou a oportunidade que tinha sido criada. De um lado, pela modernização e pelo saneamento da economia produzido no governo Castelo, e, de outro lado, pela expansão do mundo. O mundo entrou em expansão realmente muito rápida. Gostaria de fazer um comentário sobre o que disse o César Maia em termos de excessivo centralismo da administração, modelo, digamos, que se iniciou com o período Castelo Branco. Na realidade, o Código Tributário de 66 e a Constituição de 1967 se baseiam no princípio do federalismo cooperativo. Criou-se o Fundo de Participação de Estados e Municípios e abriu-se para os estados duas fontes de recursos. Uma era o Imposto Único sobre Combustíveis, que iria em grande parte para estados e municípios. Infelizmente, gradualmente, o governo federal passou a se apossar da receita desse imposto através de diferentes alíquotas, de modo que o Imposto Único sobre Combustíveis deixou de ser único. E, em segundo lugar, o Imposto Territorial Rural, que seria o grande instrumento de reforma agrária, cuja receita reverteria inteiramente aos municípios. Não tendo sido cobrado adequadamente esse imposto, os municípios não tiveram aquele auxílio que daí se esperava. O propósito do Imposto Territorial Rural era dúplice. Primeiro, servir como instrumento de reforma agrária. Segundo, reforçar a receita municipal. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Nem serviu de instrumento de reforma agrária, nem realmente reforçou a receita dos municípios. Mas trata-se, digamos, de uma perversão de execução e não de uma doença do modelo. Eu só gostaria de acrescentar ao que o senador Roberto Campos está falando, que não é só isto, não. Nós verificamos que os municípios não cobravam imposto. Essa que é a grande verdade. Se você entrega um imposto desse para o município, afinal de contas, quem elege? A cobrança foi federalizada. Mas quem elege? Os efeitos políticos. Quem elege? Esse é que é o problema sério. Hoje eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia da cobrança do imposto no município. A não ser que a gente pudesse mudar isso. Não, na Constituição 67, o imposto é cobrado pelo governo federal e a renda entregue aos municípios. E, na verdade, os municípios nunca perderam a receita tributária. Quem perdeu a receita tributária foram os estados. Os municípios mantiveram a receita tributária a um nível de 12%, 13% e foi crescente nesse período. Quando houve o corte no Fundo de Participação de Estados e Municípios, isso foi atendendo a um clamor nacional. Eu lembro que até o Tribunal de Contas colocou dúvidas muito sérias. Eu não estou justificando o corte, nem estou opinando. Mas houve todo aquele escândalo de fontes luminosas, de prefeitos... Zoológicos. Eram as duas grandes investimentos. Todo o problema do uso desses recursos que, depois da reforma tributária e depois dessa destinação de parcela do IPI, do Imposto de Renda, através do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, tinha ocorrido naquele período de 66, 67. Isso não justifica o que se fez, nem é o meu propósito. Apenas estou colocando um elemento de exemplos federais também. Eu acho que nós temos que acrescentar isto. O desperdício, digamos assim, é geral. Mas no caso concreto, nós tínhamos não só a fonte luminosa, o zoológico, quando nós tentamos corrigir isso, inventando um dispositivo constitucional que obrigava os estados e municípios a investirem 20% em educação, o que acontecia? O prefeito derrubava a escola para fazer outra.
Simplesmente... porque mas você não se pode generalizar, isso, né? Mas o que eu digo é o seguinte, isto só mostra que você não pode realmente controlar de Brasília estas claro. coisas. É isso, Tem que mas se nada. aprender a democracia exercitando a democracia. Eu desejava fazer uma observação, é que eu considero fundamental uma grande contribuição de racionalidade no processo revolucionário de 64. A Revolução de 64, inegavelmente, realizou uma depuração, digamos assim, de elementos irracionais. Mas não devemos também esquecer que não é possível separar a vida econômica da vida política. E somente foram tomadas providências de ordem econômica e não providências de ordem política. Os municípios do Estado foram entregues a si mesmos e continuaram apenas como forças, como uma longa mano do poder central. É através disso que entrou a estatização. A estatização foi uma resposta oblíqua do processo político aos economistas que tinham a responsabilidade do setor. E me parece que esse problema é que deve ser levado em conta. E tanto mais que, quando depois se passou a ordem política, nós estamos ainda na área, no setor do presidente Castelo Branco. E eu tenho a impressão que é indispensável para compreender-se a vida política posterior, levar em conta essa opção feita pelo presidente Castelo Branco pelo bipartidarismo. Ele deixou-se levar, entusiasmou-se pelo modelo norte-americano e imaginou um bipartidarismo de cima para baixo, modelando dois partidos políticos. Quando houve a anulação dos partidos, e eu acho que ele tinha razão, porque os partidos não significavam nada, as legendas nada representavam, aí que se deu a maior crise política da Revolução. É pensar que devia se cuidar imediatamente de uma reestruturação eleitoral. E, no entanto, em lugar de se cuidar de uma reestruturação eleitoral para construir a nação de baixo para cima, construiu-se de cima para baixo. E o resultado foi o bipartidarismo que veio até o fim da Revolução em caráter negativo. Apenas a tradição brasileira é de imposição de partidos. Lembremos que os três partidos grandes que existiam antes, PTB, PDS e DN, vinham exatamente da arquitetura getuliana. Eram herdeiros de uma situação política anterior. Talvez devêssemos acrescentar, o César levantou uma questão, essa questão da centralização. De fato, ela é quase parte de uma dialética interna, da mecânica que foi adotada no processo de administração. Os governadores se transformaram em meros administradores regionais. Eles eram escolhidos por mecanismos indiretos. É a estatização. Era um produto. E a centralização veio como consequência dessa diminuição do poder federativo. Eles eram a mão do governo, eles eram uma extensão. Os municípios importantes, realmente, nas capitais, o governador, que tinha sido escolhido por via indireta, escolhia o prefeito, e ainda assim, submetendo a escolha ao governo federal, falou que você esqueceu a federação realmente e você unificou o país nesse sentido, com inconvenientes, com algumas vantagens, com alguns inconvenientes. Mas do ponto de vista que o doutor Real levantou, o que me parece importante, é que, se eu não me engano, e o Campos pode nos confirmar, na versão original da Carta de 67 existia a eleição por distrito. E eu espero, um senador ilustre do Rio Grande convenceu o nosso presidente a tirada. É verdade. Dentro do raciocínio base que eu tinha colocado anteriormente, das matrizes que tem os desdobramentos, inclusive atuais, eu agregaria algumas matrizes aí para o período 67-73. A primeira, eu acho que é importante, é a questão da concentração, que talvez possa parecer um homem progressista dizer isso, uma coisa pouco compreensível, mas mais grave que a concentração da renda, que foi a concentração espacial. Quer dizer, há 40 anos, 30, 50 anos, que os países desenvolvidos impedem que esses grandes centros, essas grandes metrópoles, continuem a crescer. Isso é grave do ponto de vista social, é inadministrável uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, e elas continuaram a crescer sem que a administração tivesse apontado no sentido de conter esse processo de aglomeração. E a segunda é a concentração dos mercados. Quer dizer, não houve um esforço nesse período para fortalecimento da livre iniciativa mais espontânea. As empresas menores, isso veio depois, veio posteriormente, no segundo governo Figueiredo, possivelmente. E isso gerou um processo
de fortalecimento de cartórios. Esse processo de fortalecimento de cartórios, ele é facilitado por uma outra matriz, que é a matriz da fragilização da administração pública profissional, que não começa nesse período. Começa com a mudança da capital a Brasília e uma certa desorganização da administração pública, mas que é reforçada nesse período, tirando a unidade do aparato governamental e permitindo o crescimento e o fortalecimento dos cartórios, que a gente vê hoje que é uma realidade no país. Finalmente, uma outra questão chamada de instituto... Cartórios empresariais. Cartórios empresariais. Os barrageiros, Cartórios são os cartórios estatais, não? Clientelismo. Também, claro, as corporações de funcionários. Clientelismo. Corporações de funcionários, cartórios de empresas. Cartórios de empresas. O Eu acho, setor por exemplo, que o Banco do petroquímico. Brasil e a Petrobras são muito mais importantes que qualquer um dos partidos políticos que existem O hoje. setor de petroquímica, né, tem toda uma organização própria, com o presidente da República, Os praticamente. empresários da indústria naval. Da indústria Os naval, empresários os da indústria do barrageiros. açúcar. Exatamente. E, finalmente, esse instituto, realmente uma instituição que é um pouco de nó, que a gente não sabe como sair hoje, que é a generalização da correção monetária. No período Castelo Branco, a correção monetária entrou para permitir ao governo colocar seus títulos públicos, seus Apenas títulos de longo para prazo. títulos superiores a 6 meses. Exatamente. E depois houve uma generalização e que é um processo muito complexo de ser desamarrado nessa conjuntura. Mas eu queria voltar aqui, nós estávamos discutindo a parte econômica do período de 67 e 73 e queria colocar um aspecto que é o seguinte. Há até uma análise do Morley, num livro sobre problema de distribuição de renda no Brasil e tal, em que ele reconhece, primeiro, que houve um grande aumento de empregos no período 68 a 73, 4,5%, quase 5% ao ano. Inegável. Principalmente na área de transformação, quer dizer, empregos com aumento de produtividade, que eram empregos de maior valor. Mas com a abertura do leque de salários, o que corresponderia formalmente, tomando aí esses coeficientes, a um aumento de desigualdade. Então, a colocação que ele faz é como ele atribui esse fenômeno ao fato de que você tinha um crescimento muito intensivo em aptidões, em skills, em mão de obra qualificada, o que se pergunta é o seguinte, e aí eu gostaria que o Baixa fizesse um comentário sobre isso. Se isso era inevitável num processo de crescimento rápido, ou se foi devido ao tipo de crescimento que ocorreu, digamos assim, com concentração naqueles setores dinâmicos que nós já examinamos. Ou se teria sido adicionaria apenas possível... uma outra pergunta aí, aproveitando a oportunidade. Se o Baixa conhece algum caso de algum país que tenha tido um programa de estabilização para combater uma inflação que ameaça tornar-se uma hiperinflação, sem ter havido temporária queda de salários reais? Olha, eu acho que a experiência mundial é muito variada nesse sentido. A Coreia, por exemplo, tem tido diversas experiências de estabilização e o salário real continuamente crescendo. Na última, que foi em 80, caiu o salário real naquele ano. Depois... Nós temos uma experiência de Depois 68 do houve- Uruguai. Quer dizer, eu não estou falando que necessariamente, né, seria possível manter o salário real no nível que estava. Agora, o que houve, o meu ponto era o seguinte, não foi porque houve a necessidade de uma queda da absorção, nem porque houve uma queda Era significativa do necessário crescimento. O que houve recuperar a capacidade de investimento. muito bem. Então, foi uma transferência de renda dos trabalhadores para o permitir governo ao e governo para o e os setor empresarial. né? Para permitir a recuperação do investimento, sem o qual se teria um desemprego atroz. E o meu argumento é, qual é a alternativa? Teria o salário real sido melhor se deixasse a hiperinflação destramelada? Será que uma hiperinflação, na realidade, aumenta o salário real? É um caso que estamos testando agora. Não tem nenhuma Estamos dúvida que... dias da Rapidamente hiperinflação. encerrar esse A aspecto, alternativa era eu queria muito pior. realmente ter o seu comentário. Não tem Baixa, dúvida nenhuma que a sobre aquilo. inflação é o pior inimigo do trabalhador. Agora, a questão que se coloca, eu acho que é bom, então vamos ficar assim, o que houve ali foi um processo de criação de poupança forçada, através da contenção dos salários dos trabalhadores, para gerar recursos adicionais para o governo e os empresários investirem. Eu concordo com essa interpretação, nós podemos fechar essa questão aí. O problema sobre o aspecto concentrador da experiência dos anos 70, né? O que eu acho que... A grande perda que eu acho naquela experiência autoritária, né, já que era autoritária, porque não fizemos o que foi feito na virada
do pós-guerra nos países asiáticos, não é? Que foi uma grande transformação estrutural, grande reforma agrária, grande investimento em infraestrutura urbana. Não é? E esses países hoje, que são o exemplo de crescimento capitalista, não é? Então, são um crescimento capitalista com uma estrutura de distribuição de renda muito mais igualitária do que a que nós temos. Não é? Quer dizer, é possível, e a experiência asiática demonstra, desde que na origem se façam reformas estruturais, para colocar um nome simples, porém muitas vezes enganoso, de que crescer com distribuição de renda. Quer dizer, a controvérsia aqui era sobre a teoria do bolo, que era primeiro preciso crescer para depois distribuir, quando, na verdade, não é, nós já partimos de uma situação social no Brasil extremamente pobre para o nosso nível de renda. E os indicadores sociais todos, não só a distribuição de renda, os indicadores de saúde, de nutrição, de mortalidade, indicam que, no mínimo, se estagnaram, não é? De um nível muito baixo, ou, eventualmente, até se deterioraram. Quer dizer, eu acho que a experiência teve esse custo que precisava ser reconhecido, quer dizer, que essa estagnação dos indicadores sociais, num período de rápido crescimento, é uma característica perniciosa dessa experiência que tem muitos outros pontos a serem levantados e elogiados. Eu acho que o professor Delfim Neto está sendo muito modesto, né, quando disse que simplesmente ele estava com o vento a favor. Na verdade, ele foi até chamado, né, de um estruturalista.